Eu Amém. queria que você falasse um pouquinho de você, como foi essa transição hoje com 24 anos? 24 anos. Já é pastor, é coordenador, né, de Sim, de jovens, jovens, alguma coisa assim. vice-presidente da igreja. Meu Deus, como é isso? Cara, Gui, foi algo muito rápido na minha vida. Desde menino, na verdade, desde o ventre da minha mãe. Minha mãe sempre recebeu muita profecia a respeito daquilo que eu vivo hoje. Deus sempre falou que faria muito rápido as coisas. E eu não imaginaria que seria tão rápido assim. Agora, em dezembro, eu completo 10 anos de batismo nas águas. Eu fui batizado dia 13 de dezembro de 2015. Eu tinha 14 anos e os meus pais nunca me forçaram a nada do evangelho. Sempre foi muito natural. Eu entendi o tempo que era necessário para me batizar, o tempo que eu entendi que eu mergulharia no ministério. Não ficou com aquele ranço de Não igreja, de fiquei, que evangelho, né? muitos amigos meus, filhos de pastores, acabam recebendo isso de forma ao contrário e acabam abandonando de fato o ministério. Eu não, eu sempre que eu falo disso, eu falo que eu devo muito a Deus, lógico, mas aos meus pais, pela forma que me passaram o evangelho e o ministério. O ministério não é aquele bicho de 7 cabeças. Claro, é difícil, mas tudo na vida é difícil. Então, eu me batizei nas águas, mergulhei no ministério ali muito tímido. Eu sou um cara muito tímido, é no microfone ali que eu tenho que me soltar, mas Deus foi permitindo que eu fosse cada dia galgando novos passos. Mas eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Campos dos Goytacazes, uma cidade do interior do Rio. Aos 9 anos eu vim para São Caetano do Sul, São Paulo. Meu pai foi transferido para cá. E aqui eu comecei a desenvolver na igreja, mas sempre pensando em ser jogador de futebol. Até que um dia, louvo a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira, que é o meu pastor hoje, nosso pastor no mundo. Sabendo desse desejo meu de ser jogador, ele entrou em contato com o presidente do Novo Horizontino na época. E eu fui para lá fazer um teste. Tava super empolgado. Meu pai fez questão de me levar para que no futuro eu não pudesse carregar isso, porque eu não Tem tentei. aquele trauma e tal. Trauma. Mas chegando lá, fiz os testes cardiológicos, fiz os testes lá físicos e olhei pro meu pai. Meu pai falou: Ó, agora eu vou embora, você vai ficar aí. Eu virei e falei: Pai, isso aqui não é para mim. Meu coração fechou. Eu entrei no carro, voltei para casa. Depois daquele dia eu falei: Cara, eu quero ser pastor. E a chave virou, entende? Eu costumo dizer que antes de Deus nos tirar de algum lugar, Ele retira o nosso coração primeiro, sabe? Então, meu coração fechou para algo que eu nem tinha noção, Gui, do que iria acontecer. Mas hoje eu olho para trás e falo: melhor do que futebol, melhor do que um troféu, as almas que Deus tem me permitido viver. Isso eu tinha 15 anos, preguei pela primeira vez, daquele jeito, né? A primeira vez sempre é difícil, enrosca ali. Pensei em desistir várias vezes. Eu lembro que esse dia ficou marcado. Eu terminei de pregar numa igreja em São Bernardo. O trabalho de jovens tinha umas 40 pessoas. Eu me ajoelhei para hora. Terminei de pregar, me ajoelhei. Eu falei: Deus, cara, que vergonha, isso aqui não é pra mim. Eu preguei muito mal e tal. Eu pensando, sabe? Você não tinha nem força pra falar. Eu falei: que vergonha, não preguei nada. Quando eu tô pensando, vem o menino: Meu servo, você tá dizendo agora que você quer parar, abandonar, mas espere o tempo, você tá no processo. E tal, e tal, e tal, e tal. E eu falei: caramba, eu virei e usei aquilo como combustível. Eu falei: eu não posso desistir. Eu sempre comparava, faz tempo até que eu não penso sobre isso, a respeito de um motorista, sabe? Até os meus 18 anos, eu sempre andei no passageiro, meu pai sempre foi motorista. E por mais que eu podia andar 50 anos ao lado do meu pai, eu não iria saber dirigir até o dia que eu sentasse no banco do motorista. E pregar e a vida, as experiências é da mesma forma. E eu pensei: pô, se eu não me dedicar à pregação do evangelho, se eu não me dedicar ao ministério, eu não vou ficar bom nunca. Não que... mas dá pra entender, a gente tem que ter essa habilidade, essa experiência. E eu fui mergulhando, com medo mesmo, com pouca experiência, com pouca idade, fui enfrentando tudo da vida. E a cada dia mais fui me dedicando. Terminei a escola, pensei: vou fazer uma faculdade para conciliar com o meu ministério. Pensei em fazer psicologia. Fiz 1 ano e meio, não me dei muito bem com a psicologia. E falei: cara, um pastor precisa de quê? Precisa de teologia, não adianta. Nesse meio tempo, eu já tinha feito o curso básico e médio de teologia, me formei com 17 anos. E migrei para bacharel de teologia, onde eu me formei na faculdade. Então, minha vida foi dedicada ao ministério. A transição mesmo, mudança de vida radical, foi aos meus 21 anos, que foi no dia 20 de novembro de 2022, eu fui consagrado ao pastorado. Um dos pastores mais jovens do meu ministério, o Ministério de Madureira, da Debrais. Isso foi um marco na minha vida. E dali para frente, minha vida só fluindo, pregação do evangelho. Preguei fora do Brasil ano passado, Deus me concedeu essa oportunidade. 2023 me tornei o primeiro vice-presidente da minha igreja, a Debrais São Caetano, que nós temos aí quase 10 mil membros espalhados por São Paulo. E Deus tem feito isso, sabe? E a internet foi um braço que Deus
prometeu para mim que não me iria deixar apenas 4 paredes, mas iria me fazer muito além. E Deus tem me dado essa oportunidade de falar dele, do amor dele, e aquilo que você falou, Gui, é tudo sobre Jesus, a gente só é instrumento. Eu acho muito bom a expressão que a Bíblia diz sobre João Batista, que o profeta Isaías vai dizer que ele seria a voz do que clamava. E ser a voz do que clama é diferente de ser a voz que clama. Ele era apenas o eco da voz de Jesus que já clamava. Então a gente só é um eco. O Billy Graham vai dizer que o evangelho é um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. E é sobre isso. Então você no seu trabalho, você no seu podcast, eu na minha vida integral no ministério, mas também na comunidade, com os amigos, aonde eu for, na academia, eu tenho que resplandecer o amor de Jesus. E minha vida é isso. Hoje eu sou líder de jovens do Juca, nós temos em média 2.000 jovens na igreja. Assumi com 18 anos, agora vai fazer 6 anos já que eu tô na liderança do Juca, também um desafio muito grande, mas tenho rompido em Deus, crendo que viver a vontade de Deus, Gui, por mais difícil que seja, vai ser sempre mais fácil do que fugir dela. Glória Então, a Deus. você que está nos assistindo, eu preciso repetir isso para você. Viver a vontade de Deus, por mais difícil que seja, ainda vai ser mais fácil do que fugir dela. E o Jonas é uma prova disso. A gente tem que viver aquilo que Deus tem para nós e entender que não dá para fugir da presença, da face de Jesus. Eita, e aí, pessoal, você que tá acompanhando, já tá brabo aqui, hein? Tá forte aqui. Você já compartilhou? Você já deixou seu like? Você já chamou um amigo, uma amiga sua? Amiga, vem assistir esse vídeo, vem assistir esse podcast. Então chama, compartilha, seja um canal de bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Uma coisa interessante, Pedro, sobre o seu pai, cara. Sim. Você largou o futebol e você falou, isso não é pra mim. Mas me veio algo aqui no coração também, que eu acredito que foi ministrado pelo Espírito Santo, que é sobre o exemplo. Sim. O exemplo de um pai, de uma mãe, move o coração do filho também. Move. Eu acredito de você ver tanto o seu pai Sim. e não ter toda aquela cobrança. Exato. Você falou, peraí, tem algo que não tá batendo. Há uma história que diz que 2 pais conversavam e ele chegou assim e viu um dos filhos do amigo dele lendo um livro. No canto assim, ele foi visitar um amigo, lendo o livro em casa. Aí ele falou, cara, me ajuda. Ele falou, o quê? Como que você faz pro seu filho ficar lendo o livro? Eu chego em casa, o meu é uma luta pra sair do celular e tal e tal. Aí ele virou pra ele e perguntou assim, cara, o que você faz perto do seu filho? Ah, eu mando ele ler o livro e vou pro celular, vou pra televisão. Aí ele perguntou, sabe o que eu faço? Ele falou, o quê? Eu paro e leio o livro do lado dele. A máxima da história é o quê? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente, total. Então, hoje, uma gota de atitude vale mais do que milhões de litros de palavras. As pessoas não observam o que a gente fala, elas observam o que a gente faz. E olhar para dentro da minha casa, meu pai, minha mãe, são os meus maiores referenciais e os meus maiores exemplos para eu não ter desistido do ministério. Pela vida ilibada, pelo caráter íntegro, por ver que dá para ter ministério e ter uma vida em santidade, ver o casamento dele ser um casamento sólido, ambos se respeitam. Claro, tem briga, todo casal tem, mas ambos se respeitam. Meu pai é a mesma pessoa no altar, é a mesma pessoa na minha casa. Tem uma história que uma criança chegou na sua mãe e falou, mamãe, vamos se mudar para a igreja? Ela falou, por quê, filho? Não, porque na igreja o papai não bate na senhora, na igreja o papai não fala palavrão, na igreja o papai é outra pessoa. Porque tem pessoas que são moldadas pelo ambiente. E dentro da minha casa não é assim. Meu pai e minha mãe são os mesmos onde estão. E isso é o que você falou sobre referência. Se a gente não tiver cercado de boas referências, a gente acaba indo à beira do precipício e acaba tendo uma perdição aí. Então, para nossa geração é muito importante isso, Gui. A gente reconhecer quem são as nossas referências, reconhecer quem a gente está olhando, se espelhando, e crendo que isso vai determinar muito a nossa distância para onde a gente vai percorrer em Cristo, né? Isso é muito importante. Às vezes uma pessoa que está em casa está se perguntando, mas eu não tive uma referência de pai nem de mãe. Mas se um pai cristão, uma mãe cristã está dando essa referência para os filhos, é porque se espelhou em Jesus. Verdade. Então se você não tem pai, não tem mãe, se espelhe em Jesus, porque ele é a maior direção e o maior exemplo. Isso é verdade. E não é uma desculpa, né? Ah, não, mas dentro de... Não. É uma frase que diz assim, se você não veio de uma boa família, faça como uma boa família venha de você. Exato. Então se a gente adaptar, se você não veio de uma família cristã,
faça com que uma família cristã venha a partir de você. Então a gente tem a oportunidade todos os dias